Fala, empreendedor! Estamos em mais um episódio número 4 do podcast Destravando. E hoje eu tenho aqui como convidado Valmir Júnior, um cara que eu considero demais, um cara que ele tem um know-how sobre vendas e sobre treinamento de equipe, que eu digo assim, toda vez que eu sento com esse cara, eu sento para aprender. Eu paro e deixa o cara falar que eu tenho que aprender com ele. Meu irmão, satisfação de ter você aqui hoje. Igualmente. Desde já agradeço pelo convite, né? Desde quando você me falou que o projeto estava em andamento, você me falou comigo, perguntou se eu tinha interesse, cara, 100%. É porque toda vez que a gente senta para conversar é uma troca de aprendizado. Você me passa o que você tem, eu te passo e a gente faz aquele network, né? Vai troca de conhecimento. Troca de conhecimento. Sai novas ideias, novos projetos. Isso é importante. Exatamente. Né? E, assim, para a gente começar bem, eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho de como começou essa história, se você, no início, começou assim... Eu comecei como CLT, né? Eu fui CLT, aí depois despertei para o mundo do empreendedorismo, e nisso vivo até hoje, não tenho intenção de voltar para a CLT, né? Volta e meia a gente conversa sobre isso. E eu quero entender também como foi esse começo seu. Eu acho que eu nunca lhe perguntei, na verdade. Não. Cara, então, comecei de fato o meu ramo profissional com vendas, né? Sempre atuei no ramo de vendas, é algo que eu gosto de verdade, é algo que eu me identifiquei, né? Comecei ali por volta do final de 2017, início de 2018 vendendo cosméticos, junto com meu pai, você sabe, né? A gente Sim. já atuou no ramo. Porém, caí de paraquedas no ramo de proteção veicular em 2020, finalzinho de 2020. Comecei no ramo de proteção veicular atendendo telefone 24 horas, que é um desafio, cara, assim, fora da curva. Você, muitas vezes, lidar com situações de pessoas em pânico por ter passado por uma colisão. É um momento de estresse, né? É um momento de estresse. Então, eu acredito que eu comecei na proteção veicular justamente no ramo mais desafiador, no ponto mais desafiador ali, que é justamente 24 horas. Posteriormente, tive a oportunidade de conhecer o comercial, né? Me tornei consultor de proteção veicular, que foi algo que virou um pouco a chave na minha cabeça na época. Então, assim, no começo você fazia atendimento e não era da parte de vendas. Isso. Tu era tipo call center. Era tipo call center. Não tem quando você precisa de um guincho, algo do tipo, você liga? Pronto, eu era a pessoa que atendia e enviava um guincho. Que pegava a bronca ali da... Pegava a bronca. Inclusive, às vezes de madrugada, cara, era cada bronca pesada. Já me aconteceu de um cara ligar para mim para solicitar o guincho, a gente passar mais de meia hora ali buscando o cadastro do cara e o cara era de outra proteção. Não era da mesma empresa, era de outra empresa. Ele tinha um veículo com a gente, na época, só que ele ligou com outro veículo que era de outra empresa. Totalmente diferente. Então a gente passou tempo, o cara estressado, o cara lá com o carro quebrado, precisando, e eu... Até que ele me mandou uma foto do veículo, eu vi que tinha um adesivo de outra associação. Aí eu liguei para outra associação, na época também de madrugada, eu não falei para ele na hora, mas liguei para outra associação e perguntei, cara, eu tô com o associado aqui que tá me ligando, aí falei a placa, passei tudo certinho, disse, esse veículo tá cadastrado aí? Aí, só um instante. E tava. O cara disse, tá cadastrado aqui, já tem 1 ano que ele vem pagando a proteção aqui com a gente. Aí foi que eu fui ligar pro cara, explicar a situação, o cara, aí pediu desculpa, depois foi lá no escritório, que eu também ficava no escritório. Sim. Né? Que posteriormente também eu fui para o administrativo de proteção veicular. Tive a oportunidade de ir para a oficina também de proteção veicular, né? Que era os carros que chegavam com colisão, a gente também fazia recebimento, fazia todo o levantamento das peças que foram danificadas, para fazer a compra de peças também, fazer encaminhamento. Já fui para local de acidente com guincheiro também. Cara, então assim, no ramo de proteção veicular, eu conheço todos os setores. Passou do começo ao fim. Foi. Porém, o ramo assim, que eu mais me identifiquei, o ponto que eu mais me identifiquei foi justamente o comercial. Né? Fiquei nessa associação de 2020 até 2022. Tive algumas adversidades da vida, acabei me afastando um pouco e fui trabalhar na call center. Sim. Comecei lá como analista, né? Passei 3 meses atendendo, aí tive um bom desenvolvimento, aí tive a oportunidade de fazer o teste como instrutor de treinamento.
eu já entrei na call center com a visão de ser supervisor. Porém, conhecendo a área de instrutor, lidando com pessoas, foi me despertando algo diferente. Eu fiquei, cara, eu visava muito a supervisão, mas depois que eu conheci, de fato, como era ser instrutor, como era lidar com pessoas, transmitir aquilo que você tinha, foi algo que foi mudando. Aí, em setembro, eu tive a oportunidade de fato fazer o processo e abrir os 2 processos ao mesmo tempo, supervisão e instrutor. Foram 3 dias assim que aquilo ficou martelando na minha cabeça. Cara, eu vou para supervisão, vou ser instrutor. Porque eu já tinha tido a oportunidade de conhecer os 2 segmentos. Antes não, fazer para instrutor mesmo. Fiz, passei e fiquei atuando de agosto até dezembro de 2023. Porém, eu ainda era consultor de proteção veicular. Trabalhava lá. Você estava com os 2 ramos, né? Estava com os 2 ramos. Porque a proteção veicular era algo que, assim, quando você conhece de fato a proteção veicular, que você quer ser um consultor que não está 100% focado, você consegue conciliar tranquilamente. Entendeu? É uma renda extra, Uma ali renda extra. não vai, digamos assim, ter uma influência tão grande, mas também não é uma coisa de se descartar. Exatamente. Cara, quem não quer fazer um extra ali no sábado de 300, 400 reais? Entendeu? Claro. Então, para mim, foi algo que eu não larguei. Continuei lá. Inclusive, sendo instrutor de treinamento, eu tive várias oportunidades. Inclusive, conheci minha esposa lá, né? Que ela foi minha aluna. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi para minha vida, até que tudo na vida tem uma razão. Porque, tanto por eu ter conhecido ela, que foi algo excepcional na minha vida, eu acredito que a maior virada de chave foi isso. Porque ela me mostrou outros nortes e, através dela, que eu acredito que o que mais te influencia é quando você tem algo que te impulsiona a querer mais. Né? Porque você sabe. Você sabe que quando é só a gente, ali o mediano... É mais fácil de você se acomodar quando você não tem um propósito muito bem definido. Exatamente. Então, eu vejo que isso, hoje, principalmente para quem empreende, o principal ponto é da pessoa parar. A gente sempre precisa fazer uma reanálise. Não é porque o cara hoje está numa situação que há 2 anos atrás tá bem melhor, né? O cara evoluiu, hoje o cara está com a empresa, que o cara não precisa se reavaliar. O cara sempre tem que olhar para o espelho e perguntar assim, qual é o teu motivo? Exatamente. Qual é o teu propósito? Né? Porque isso sempre vai ter outros altos e baixos, independente da posição que o cara esteja. A diferença é que vai mudando o ambiente, vai mudando a realidade. Então, um baixo para mim hoje, para uma pessoa que está há 10 anos no mercado, que já faturou seu primeiro milhão, que já é algo que ele resolve em 2 minutos. Sim. Mas para ele tem um baixo também. Né? Então, a gente sempre precisa ter os nossos propósitos, nossos porquês muito claros na nossa mente. E a família, né, como você mesmo estava dizendo, é um ponto essencial nisso. Exatamente, porque assim, até uma virada que eu sempre avalio muito. Quando eu vou trazer mais um consultor, alguém que já quer ingressar com a gente com outra visão de crescimento, isso é uma coisa que eu avalio. Cara, o que é que você tem hoje que te impulsiona a querer mais? Né? Você pode olhar hoje a maior parte das pessoas que de fato adquiriram, cresceram com sucesso, você pode ver que no início ali, eles passaram dificuldade, tiveram uma necessidade ali, não só dele, porque como te disse, quando é só a gente se vira com pouco. Exato. Né? A gente dá um jeito ali, final de semana o cara não sai, não faz nada. Mas quando já tem alguém ali com você, aquela pessoa que meio que te impulsiona, ela te mostra que você é capaz de alcançar coisas que nem você imaginava conseguir. Então, essa foi uma das viradas de chave que eu tive ali em 2023. No final de 2023, eu tive a oportunidade de retornar 100% para a proteção veicular. Né? Tive um bom desenvolvimento. Chegando lá, o cara disse, cara, você tem um bom desenvolvimento, você sabe vender. Nisso você ainda estava na call center? Estava. Fazendo juiz. Por que você não trabalha 100% de proteção veicular? A gente te dá a oportunidade. Agora você vai formar a equipe, você vai passar o seu conhecimento à frente a outras pessoas. Eu fiquei, cara, pensei,
que inclusive é uma coisa que eu vou falar na frente que me fez tomar essa decisão. Sim. E aceitei o desafio. Conheci diversas pessoas do ramo que fizeram eu estender ainda mais o meu conhecimento. Tive, como é que eu posso dizer, a oportunidade de conhecer outras cidades através da proteção veicular. E hoje, de certa forma, é o que me faz bem. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Tanto que eu fazia faculdade de Direito. Quando eu conheci a proteção veicular em si, eu pensei, cara, isso daqui, para mim, é diferente. Eu vi a oportunidade que eu não via na faculdade. Porque eu fazia Direito, por exemplo. Minha turma tinha 96 pessoas. Ela foi dividida em 2. E tanta gente que tinha. Hoje eu fiz uma conta rápida na minha cabeça. Eu disse, cara, a turma tem 96 pessoas. No mínimo aqui, no final, vai ter de 40 a 50 pessoas formadas. Fora as outras turmas que estão se formando. Então, quantas pessoas formadas não vão ter daqui 4 anos, quando for encerrar? Sim. Então, vai ter muita mão de obra e ela vai estar barateada. Já na proteção veicular, eu não via tanta gente. Eu fiquei, isso aqui eu posso fazer a diferença. Estudando a proteção veicular, vendo, eu vi que ela tinha uma lacuna muito grande ali no meio, que é justamente um projeto hoje que eu estou levando à frente, né? Que foi até o que a gente estava conversando em outras oportunidades, como é que eu posso dizer? Eu quero preencher ela de uma maneira diferente. Sai do que todo mundo faz. Exatamente. Né? Porque hoje muitas pessoas elas falam, cara, proteção veicular é cansativo, proteção veicular não dá futuro. Já saturou. Já saturou, principalmente na nossa cidade. A gente tem uma cidade que tem mais de 100 associações. E abrindo mais. É demais. Tudo bem que agora que vem a regulamentação em si, vai haver um corte grande, mas eu não quero ser o cara que vai fazer igual às outras. Eu não quero ser o cara que vou chegar, por exemplo, para trazer um consultor novo, ele vai dizer, cara, sua proposta é igual a outras que eu já recebi. Eu quero que a pessoa que trabalhe comigo, ela goste de trabalhar. Ela se sinta confortável em trabalhar comigo. Entendeu? Que não trabalhe somente porque precisa, mas porque quer. Exatamente. Porque assim, hoje o nosso ramo de proteção veicular, consultor bom, tá igual jogador de futebol. Consultor que entrou agora no ramo, se destacou 3 meses, as associações já caem em cima. Cara, tá ganhando quanto? Então, diga que eu cubro. Exatamente. Eu tiro isso por mim mesmo. Do dia 10 de junho até o dia 10 de julho, eu estava contabilizando, eu tive 13 propostas. Em 30 dias, 13 propostas. Teve um que me fez uma proposta assim que eu fiquei, cara... Balançou. Não é questão de balançar. Eu disse, cara, se eu não tivesse palavra, eu teria ido sem pensar 2 vezes. Só que aí vem as vertentes. Né? Primeiro, minha índole, meu comprometimento, que eu estou trabalhando, certo? E também, será que a associação vai cumprir com o que ela está se comprometendo? Porque existe uma coisa hoje, dentro do mercado de proteção veicular, que muitas vezes essas pessoas que se vendem somente por dinheiro não enxergam que é uma coisa chamada compra de base. Falando em palavras diretas. Valmir, como assim? Ele vem, oferta um pagamento fora do comum para o consultor, faz o consultor migrar a base dele para a associação e depois ela começa com cortes, depois de 3 meses. Entendi. Aí o cara fica, poxa, os 3 meses foram ótimos, o que foi que aconteceu agora? Cara, ela pegou tua base. Então para ela vale muito a pena. Então hoje, justamente o sistema que eu estou criando é o quê? É o cara ganhar em cima da produção real dele, e não em cima de uma produção que é a base. Tudo bem, quanto mais ele produzir, mais ele vai ter retorno. Exato. Porque o ramo de proteção veicular envolve muito isso. Quanto mais a recorrência, né? A recorrência. Quanto mais você produz, é merocrático. Quanto mais você produz, mais retorno você tem. E eu estou criando um sistema que seja assim. Ele não caia, ele cresça, mas que ao mesmo tempo o cara sinta a necessidade de sempre estar em evolução. Porque se ele for permanecer ali na mesmice, ele vai permanecer. Não, se ele tiver as mesmas condições sempre, ele vai se acomodar, vai ser mais um, como você falou. Sim. Né? Então eu vejo assim que não só o cliente tem que ter experiência, mas também o vendedor
né? O consultor ele precisa ter experiência com a marca ou com o negócio que ele está envolvido, né? Porque ele se envolve, né? E fica uma coisa imersiva, ele vai ter gosto por trabalhar. Porque é uma coisa que é rotineira, que não muda. O cara vai fazer por fazer e daqui a pouco vai aparecer. Qualquer coisa que aparecer de diferente, ele vai se alegrar e vai migrar. Assim, por exemplo, tem que ser um sistema que funcione para as 4 vertentes, na verdade. Associação tem que ser boa para ela, tem que ser boa para o gestor, tem que ser boa para o consultor e tem que ser boa para o associado. Se alguma dessas já aqui ocorrer uma falha, o sistema trava. Valmir, por quê? Porque se a associação estiver pagando demais para uma pessoa que não está dando aquele retorno, não está suprindo, ela trava a operação. Ela está tirando dinheiro de onde ela não devia. Sim. Se o gestor não estiver satisfeito, ele não vai prestar assistência ao consultor. E o consultor, consequentemente, não vai fazer uma boa Não vai oferta. gerar. E na primeira oportunidade ele vai sair. Valmir, como assim? O cara que oferecer 10, 20 reais a mais por placa que ele produzir, ele vai sair porque ele vai dizer, cara, o que é que eu vou perder? Eu já não estou tendo assistência do meu gestor. Pelo menos lá eu vou ter mais dinheiro. Concordo? O consultor hoje, ele tem um papel, eu acho que eu posso dizer que é o mais importante dentro desse processo. Porque é ele que mais está na rua. Tudo bem, o gestor ele faz o acompanhamento. Sim. Mas o consultor é ele que está cativando o associado. É ele que mais precisa daquela venda. Porque ele precisa voltar com dinheiro para casa. Por outro lado, se ele fizer um papel, uma venda, um fechamento errado, cara, acaba com a associação porque ele vendeu um produto que não está tendo. Porque acontece muito de... Por exemplo, você chega no posto de combustível, é normal que um consultor chegue para você. Já me acontece isso com frequência. É até uma maneira que eu tenho de trazer novos consultores. De prospectar. O cara chega, oferta, você pega o panfleto e você olha, tá lá. Guincho até 1000 km. Você fica, cara, guincho até 1000 km. Aí você pergunta, cara, é guincho até 1000 km? Ele, eu disse em qualquer plano. Ele, em qualquer plano. Não é. Tem um guincho, tem o inicial, que vai ser uma quantidade de km, o intermediário vai ser outra quantidade, e o plano top, assim, que é o que vai ter os 1000 km. Só que às vezes, para ele não perder a venda, ele vai vender o plano mais barato, afirmando ter os mesmos benefícios de mais caro. Dificilmente a pessoa vai precisar daquele guincho ali, cara, na cabeça dele. Sim, na cabeça dele. Mas, na realidade, o cara precisa. Aí, às vezes, a associação... Existe muita associação boa no mercado, mas que acaba se passando por ruim por conta de uma informação errada do consultor. Recentemente, a gente teve um caso em Maceió, de um carro que incendiou. O consultor tinha vendido para o associado, dizendo que o plano dele tinha cobertura de incêndio natural. Não tinha. Só tinha por incêndio proveniente de colisão. Entendi. Mas era um termo que estava em contrato. Era parte do associado, era dever dele ter lido o contrato. Cara, mas o associado em si, ele confia 100% no consultor, no que ele fala. Então, uma coisa que, pra gente, uma coisa que eu gosto de deixar claro é assim, pro gestor tem que ser feita a venda da maneira correta. O consultor ele só precisa da venda. Então, primeiro, por isso que eu sempre digo, o consultor é o cara que ele tem que ser mais cativado, bem treinado, para ele poder, então, fazer uma boa venda, senão ele vai vender de toda forma. Ou você perde o consultor na primeira oportunidade. Exato. Então, por isso que hoje eu quero fazer um sistema diferente. Já estou fazendo um sistema diferente, para que ele se torne um sistema igualitário. Produto bom para ofertar para o associado? A gente já tem. Pessoas qualificadas? A gente já tem também. Então, é só manter o ritmo, manter a galera bem treinada e colocar todo mundo na rua para trabalhar, que fica todo mundo bem. Antes da gente entrar mais fundo dentro do tema, né, o tema que a gente está trabalhando hoje é do zero ao lucro. Sim. Né? Então a gente vai falar muito sobre vendas e sobre equipe, mas eu percebo assim que hoje no mercado ainda existe muita, como é que eu posso falar? Muita resistência à proteção veicular. Né? E eu acredito que isso também por parte muito do público mais antigo que prefere ir para o seguro, para as grandes marcas.
Eu digo isso porque, por exemplo, meu pai, ele dificilmente ele fecharia com uma proteção veicular porque ele entende que é uma coisa mais regional e não quer, ele prefere ir para um seguro maior, né? Como é que você enxerga isso hoje, que o mercado está hoje, e como você lida com isso na prática, no dia a dia? Cara, então, por que as pessoas pensam dessa forma hoje? Porque muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com proteção veicular, por situações que já aconteceram, certo? Hoje, quando você vê, por dois fatores, na verdade. Principalmente por fatores que já aconteceram no passado. Associações que do nada declararam falência e deixaram várias pessoas em prejuízo, né? Que deixou eles com aquele receio. Cara, se eu fizer, ia acontecer a mesma coisa posteriormente. E por outro fator é porque, assim, antes a proteção veicular não era regulamentada, como ela está sendo agora. Então, hoje, em janeiro foi decretado, né, que a proteção veicular também seria regulamentada pela SUSEP, que é o mesmo órgão que regulamenta os seguros. Sim. Então, a partir de agora, sim, a gente vai ter a mesma segurança. Não vai ser mais, como por exemplo, eu e você aqui terminar a conversa, a gente, no final, você vê que é algo lucrativo para você e decidir, vamos abrir uma associação amanhã. Não vai poder mais ser dessa forma. Porque muitas pessoas pensavam assim, cara, isso daqui dá dinheiro, então eu vou abrir uma proteção veicular e pronto. Ah, se der errado, cara, dou baixa na associação e cada um que se vire. Porque de fato é uma associação. Todo mundo vai pagar a sua taxa mensal e os prejuízos são divididos. Entre aspas. Entendeu? Então, acontecia muito isso. Isso causou muita insegurança nas pessoas que de fato queriam adquirir o seguro, mas que não tinham condição e pensavam na proteção. Que é uma diferença, sim, claro. Mas tinha muita segurança, porque, tipo, cara, o seguro eu sei que de fato, eu vou pagar ali o ano já e eu vou ficar o ano todo protegido. Para ser veicular, não. Você ia pagar a mensalidade ali. Mês a mês Mês a ali. mês. Entendeu? Então, assim, agora vai mudar muita coisa. Eu acredito que nos próximos 6 meses a gente já vai estar com o que eu estou costumando dizer agora, uma revolução na proteção veicular. O que antes era bagunçado, vamos dizer assim, de maneira direta, vai ser mais organizado. Uhum. Muito bem. Você estava me falando sobre a empresa que você tá colocando no mercado agora, né? Na verdade, você já atua dessa forma há algum tempo. E eu quero entender mais como você oferece isso na prática, qual é o público. Claro, o público é proteção veicular, mas qual o benefício de ter esse tipo de serviço? Como é que você traz isso hoje para o dono da proteção veicular? Cara, então, é justamente aquele projeto que a gente estava falando no início. Hoje, quando a gente vai falar sobre proteção veicular em si, é como eu te disse, é tudo a sair para a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. É um gestor que entra, vai trazer consultores, vai permanecer daquela mesma forma, o mesmo padrão. Só que, por que sempre ser o mesmo padrão? Tem a oportunidade de mudar? Não. Na cabeça deles, mas tem. E por outro lado eu te pergunto, o que de fato é ser um gestor? O que é você gerir algo? Porque normalmente o que é que as pessoas fazem e se torna isso cansativo e torna o preconceito de muita gente querer ingressar no ramo? É ele pegar do jeito que a associação te entrega. Ah, você pode pagar X por placa. Vamos supor que o valor de R$100. Você pode pagar até R$100 por placa para cada consultor. O cara diz, tá bom. Aí, por exemplo, você chega aqui para mim e diz, Valmir, eu quero ingressar no ramo, como é que funciona? Ah, cara, você vai receber isso daqui, mais R$100 por placa. O cara vai dizer, dessa forma, Então, se o cara vender uma, ele vai ter 100, se ele vender duas, ele vai ter 200. E se estiga o cara? Não. Porque ele vai estar sempre na mesma. Então, eu já estou criando um sistema diferente. O cara, quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Não falo em soma, falo em o valor da placa. Sim. Entendeu? No meu projeto em si, o cara pode ganhar até R$5.000 produzindo 40 placas mês. É mais do que muita gente que tem formação está recebendo hoje em dia. Com certeza.
Fora que esses 5 mil é só o que ele recebe da associação. Fora outros benefícios que ele recebe ali sendo consultor de proteção veicular. Hoje, se você de fato focar no ramo de proteção veicular, você consegue tirar 8, 9 mil reais tranquilo. Você trabalhando com inteligência, tendo foco e determinação no que você quer. Um bom suporte. Tendo produto bom. Cara, tem gente aí, tem várias referências aí, por exemplo, em Maceió mesmo, o cara ganhando 25, 30 mil reais por mês. O cara tem ensino fundamental. Consultor. E eu pergunto pra ele, cara, você quer passar de consultor? Ele, cara, eu não quero. Eu sendo consultor, minha recorrência cresce todo mês. Se eu sair disso daqui para ser um gestor de expansão, para ser um gerente, como eu já recebi propostas, eu vou ter um fixo ali, para mim isso não é interessante no momento. Eu prefiro ser o consultor, ter minha base sólida. Então, é isso. Poucos consultores hoje que pensam dessa forma, que agem dessa forma, estão sendo muito bem remunerados. O cara que hoje está vendendo de 25 a 30 placas mês, a associação hoje olha e diz, cara, você quer ganhar quanto já? E olha que não é nenhum número surpreendente, mas é a realidade da região. Então, assim, como é que eu posso dizer? O meu sistema hoje é fazer a pessoa querer ingressar, porque justamente hoje eu quero trabalhar diretamente com pessoas que não são do ramo. Claro, quem é do ramo e quiser ingressar, ele está de portas abertas para receber e te fazer uma proposta boa também. Agora, para quem não é, a gente está trazendo um plano diferente. Ah, Valmir, eu já tenho um emprego fixo. Cara, mas você tem 2 horas por dia? Tenho. Dá para você começar. Você não precisa começar um mês, começar a ingressar no ramo como um número surpreendente. Cara, se você começar com 5, 6, daqui a pouco você pega amor ao ramo. Outra coisa que eu também vejo muita dificuldade hoje nisso daí é justamente o preconceito que o público tem com vendedores. Exato. Porque, por exemplo... A palavra vendas por si só já assusta as pessoas, né? Se você falar assim, comprar, vender, pronto. Você vê gente correndo. Cara, às vezes você... Já olha, é vendedor? É vendedor. Cara, misericórdia. O cara falou, já lá vem aquele cara querendo vender alguma coisa pra mim de novo. Mas aí entra um fator. Muito vendedor chato. Valmir, o que é um vendedor chato? É aquele cara que fala o que o cliente não quer ouvir. Vamos supor, no meu ramo, proteção veicular. Você já está num posto de combustível que você não quer comprar proteção veicular, você não quer adquirir o plano. Aí chega o cara para te oferecer. O cara já disse, cara, não quero. Eu já tenho. Ah, mas vamos fazer uma cotação. Depois de uma certa insistência, o cara topa fazer uma cotação. Aí o cara chega com uma porrada de informação. Ó, a gente tem isso aqui, Cara, peraí. O cara não vai ouvir nada. E nem vai absorver. Ele não vai absorver. Você perde, às vezes, o fechamento por conta disso, porque você te passa informação desnecessária. O consultor passa muita informação desnecessária que assusta o cliente. E isso faz ele parecer um cara chato. Então, primeiro ponto. Você quer ser um bom vendedor? Você não começa falando, você começa perguntando. Entende qual é a necessidade dele. Por exemplo, vai vender proteção veicular hoje. Cara, já tem proteção veicular? Tenho. Tá gostando? Cara, nunca precisei. Mas hoje, o que é que mais te aflige e te faz ter proteção veicular? Cara, é isso daqui. Pronto. Você entendeu que o medo do cara é aquilo dali. Então, você já vai oferecer um produto, o maior medo do cara, tocando a ferida dele. Exato. É a mesma coisa de dizer que você vai vender um fogão para quem quer comprar uma geladeira. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. O cara vai dizer o que é que uma coisa tem a ver. Do que adianta o cara ter medo de roubo e eu querer vender para ele. Por exemplo, hoje a gente tem um plano que oferece translado de corpo. É um diferencial que a gente tem também. Em caso de falecimento, né? Então, do que adianta eu oferecer isso pro cara que tem medo de roubo? Vai adiantar alguma coisa? Não. Eu acho que é o principal ponto que você tem como diferenciar o vendedor do consultor. O vendedor, ele vende produto. O consultor, ele atende a necessidade do cliente. Sim. Né? Então, assim, porque senão, Lucas, vendedor e consultor, na prática, os dois estão em campo, cara. Sim. Os dois estão em campo. A diferença é como eles trabalham. Um está trabalhando só focando nos braços, nas pernas. O outro está trabalhando com a mente, com a cabeça. Está ouvindo, que nem você falou. Perguntar.
pergunta, escuta o que... Faz as perguntas corretas também, é importante. Exatamente. Não pergunta besteira, né? Não, assim, é justamente isso. Você vai oferecer proteção veicular? Cara, pergunta a necessidade do cara. Você viaja muito? Viaja. Aí você já sabe que você tem que ofertar um guincho com a quilometragem maior. Porque não adianta, por exemplo, oferecer um guincho de 1000 km para um cara que só fica na cidade. Eu só vou ofertar para ele um custo. Aí vai dizer, cara, isso daqui tá muito alto para mim. Nunca que eu vou usar isso aí. Exatamente. Eu posso ofertar da maneira diferente. Cara, olha, você é uma pessoa que viaja? Não. Pronto, a gente vai te ofertar esse plano aqui que tem X, Y e Z. Posteriormente, se você quiser fazer um upgrade, quiser dar uma melhorada no teu plano, subir a quilometragem, a gente tem a opção também. A gente tem um suporte para isso. Cara, acabou. Se você disser pro cara, se o cara se sentir beneficiado, o cara fecha com você. Agora, porque a mente humana é isso. Ela só tende a fechar algo, ou a comprar algo, ou a ceder, se ela sentir benefício em si próprio. Se ela desejar. Na realidade, é se ela vê que ela tem mais benefício que você. Agora a gente tocou num ponto interessante. Porque assim, por exemplo, por que a galera fala tanto em desconto, não compra na hora? Porque ela tem que sentir que ela está saindo em vantagem à loja. Cara, a loja te oferece quanto de desconto? Cara, ela me oferece 5%. Mas eu vou chegar lá e vou fazer ela me dar 10%. Porque eu vou sair no benefício da loja. Eu vou estar vencendo o sistema da loja. Aí o cara compra. Ele sente a emoção. Porque vendas é isso, é emoção. Se você deixar a emoção do cliente esfriar, você perdeu a venda. É naquele momento. Uma coisa que eu sempre questiono até com meus consultores é: tem muito associado que fala, cara, gostei do teu plano, gostei da tua cotação 100%, mas eu preciso falar com alguém. Primeira pergunta que eu faço é: cara, mas se fosse depender só de você, você fecharia? Ah, fecharia. Cara, então qual é a tua dúvida? Você não tá vendo que é um benefício a mais para vocês? Sim, então, qual é a dúvida? O que é que falta, né? O que é que falta? Agora, se o cara disser, não sei, é o cara que ele só ouviu. É o curioso. Que a gente tem esses dois públicos. O curioso vai chegar, vai perguntar, você vai falar muito e vai embora sem adquirir nada. E tem um cara que, de fato, ele tem suas objeções, é aquele cara mais seguro, mas, de fato, ele quer. Só falta você acertar o ponto. Por exemplo, um dia eu saí de casa para fazer a proteção quando eu comecei como consultor. Foi a minha primeira adesão grande. Eu saí de casa para fazer a proteção de uma 50. Lembra até hoje, a adesão era R$40. Conversa vai, conversa vem. Era até de um funcionário de uma padaria. Daqui a pouco chega o dono da padaria. Cara, como é isso daí? Eu expliquei para ele. Não, é porque eu só uso seguro de banco nos meus caminhões e tal. Aí o cara, opa. Eu fiquei, cara, o que é que o senhor tem hoje de... Conversa vai, conversa vem. O que é que o senhor tem hoje de benefício lá? Ah, tem um X, tem um Y, tem um Z. E qual é o medo do senhor hoje? Qual é a maior necessidade do senhor hoje? O meu maior medo hoje é o meu caminhão quebrar longe daqui. Pronto. O seguro oferece para o senhor quanto de cobertura de guincho? Cara, ele me oferece um guincho de 600 km. Primeira pergunta que eu fiz para ele: um guincho de 1000 km para o senhor seria mais interessante? Ele, sim. Porque eu já precisei e eu tive que pagar o guincho por fora. Eu disse, se eu oferecesse para o senhor um plano com 1000 km, já incluso, se eu não estivesse viajando, independente de estar aqui, uma cidade muito mais distante, se eu não ter que pagar mais nada por isso, seria interessante para o senhor? Sim. Aí pronto, conversa vai, conversa vem. A gente só ajustou os detalhes, fechamos. Eu saí para fazer uma venda de R$40, fiz uma venda de R$2.700. Aí tá o ponto do que foi uma virada para mim também. Entendo. Eu saí para vender R$40 e voltar para casa com 2.740. Na época. De 40 para 2.740. Caramba. Então, assim, como é que eu posso dizer? Na época o salário estava 1.212. Eu voltei para casa com 2 salários e um pouquinho. Em um dia. Aí balança o cara. Realmente Então, é um momento para o cara parar assim e falar. Aí foi isso que me fez pensar. Foi mais uma virada que, para você, de fato, adquirir
de fato, o sentimento pela proteção veicular, você gostar de fato, vai acontecendo aos poucos. Eu costumo dizer que você só adquire de fato isso quando você faz a sua primeira adesão grande. Quando você de fato pega um valor muito maior que você fala, cara, eu ganhei mais em um dia do que eu já ganhei em um mês. Aí começa de fato a ter. Então hoje o caminho é justamente esse que eu quero trilhar. Fazer outras pessoas enxergarem aquilo que eu enxerguei. Exato. Porque assim, pra mim foi excepcional. Foi algo que assim mudou minha perspectiva sobre muita coisa. Eu já tinha vendido cosméticos antes. Eu já tinha visto como funcionar, mas cosméticos, por exemplo, é um produto que, se eu compro, ele pode vencer. Eu tenho um custo para comprar e revenda. Proteção veicular não vence. Eu não preciso investir no fato da compra de um produto para revender. Então, tá aí o diferencial. E hoje, uma quebra de objeções que eu faço muito é, cara, existiu muito marketing multinível há um tempo atrás. Inclusive eu fiz parte. Acho que a gente se conheceu nessa época. Foi. Tinha muito marketing multinível que você tinha que adquirir um produto e convencer outras pessoas a adquirir um produto para elas ganharem dinheiro. Exato. Então, qual é a objeção de você trabalhar com algo que você não precisa comprar um produto? Você já tem um produto pronto. Você só precisa entender o produto e entregar ele com excelência. Então, tá aí a pequena virada de chave. É um pequeno spoiler do que eu tô querendo trazer. Massa. Você falou do multinível agora. Aí eu voltei a um ponto que a gente conversou antes, que foi sobre descobrir que gostava de ensinar, né? Hoje eu trabalho com treinamentos, né, com palestra, como você sabe, mas boa parte desse gosto que eu tenho hoje por fazer isso e gosto de estar ali interagindo com as pessoas é porque existe o palestrante que gosta de estar aqui falando e não gosta muito de ser interrompido, e existe o cara que gosta de conversa, gosta de estar ali, gente perguntando. Então, eu sou esse tipo, eu gosto de ter interação, mas isso eu descobri no tempo que eu tinha equipe de vendas. Quando eu tinha equipe de vendas, eu precisava treinar elas. Sim. E não basta você ser um bom vendedor para você ser um bom gestor de equipe de vendas. Exatamente. Você é duas coisas diferentes e eu aprendi isso na prática, quebrando a cara, porque uma coisa é você ter expectativa em cima de você e você falar assim, não, isso aqui dá para executar, isso é uma meta executável, mas tem que ser executável para os outros. Exatamente. E aí é onde está o problema, meu amigo, é você entender qual a dificuldade, qual o gargalo de cada um ali, o que move cada um, né? Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, para quem tem essa veia mais de treinar, é uma coisa que incentiva e que desperta, e me despertou, né? Eu fiz o meu primeiro treinamento de vendas numa franquia de multinível, né? Se eu não me engano, tinha 20 ou 30 pessoas, mas dali a galera gostou e, pô, vamos começar a transformar isso num negócio e tá até hoje. Mas eu tô falando isso porque eu quero lhe perguntar uma coisa. Hoje, você como gestor de equipe, né, treinador, qual é a maior dificuldade que você sente e você enxerga em treinar o consultor, o novo consultor? Cara, é como você falou. Cada pessoa tem um perfil diferente. Cada um tem uma necessidade diferente, né? Então, a gente tem o perfil aventureiro, que é o cara que ele não tem muita, como é que eu posso dizer, responsabilidade na vida ainda. O cara que está iniciando a vida. Então, é o cara que ele quer começar, mas não tem muito. Então, esse tipo de pessoa é a pessoa que a gente tem que estar sempre incentivando ele. Por outro lado, a gente tem pessoas que a gente passa o treinamento, explica como é que funciona, o cara desenvolve. Mas por quê? Porque o cara já tem uma realidade diferente. Então hoje, um dos principais pontos é entender a necessidade de cada um, trabalhar elas e traçar as metas
que as próprias pessoas querem. Hoje eu não peço meta para ninguém. Eu apresento o modelo de ganho. Mas hoje, o principal ponto que eu digo, cara, o que é que você quer conquistar? Até o final do ano com proteção veicular. Eu quero conquistar X, quero conquistar Y. Quero trocar meu carro, quero trocar uma moto, quero comprar uma moto. Beleza. Em cima da maneira de ganho que eu te passei, como é que você vai conquistar isso? Vou fazer isso, isso e isso. Certo, e o que é que você precisa para fazer isso e isso? Preciso disso, preciso desse material aqui, preciso disso. Eu te entreguei. A partir do momento que eu ver que esse cara tá com baixo desempenho, eu vou perguntar para ele, cara, o que é que tá acontecendo? Vai estar acontecendo isso e isso. Você lembra que você me passou uma meta? Você mesmo trilhou a sua meta? Então, se você continuar dessa forma aqui, você não vai bater. Você não vai alcançar ela. Então, hoje, eu trabalho de maneira individual com as pessoas. Cada um tem um perfil, cada um tem uma necessidade. Certo? E, ao mesmo tempo, quando você me pergunta isso, eu volto lá atrás, quando eu era instrutor de treinamento. Cara, quando eu era instrutor de treinamento, eu vivi realidades totalmente diferentes. E eu vi, assim, pessoas que estavam querendo ingressar por estar adquirindo algo, por querer algo. Alguns não queriam, na verdade, só estavam indo porque os pais disseram, cara, você tem que trabalhar. E outros porque, assim, lembro até um caso que teve uma reunião lá, apresentaram algumas coisas, do nada, um dia, eu saí chorando da sala. Pedi para outro instrutor que estava comigo assumir e eu fui entender o que era. Aí disse, Valmir, eu tô com medo. Eu disse, por quê? Valmir, eu tô grávida e eu não posso falar isso para ninguém, porque senão vocês não vão me contratar. Meu marido tá desempregado, eu tô desempregado e ele se inscreveu também, só que ele não foi chamado. Caramba. Então, assim, ela tá me falando na época, ela disse, por favor, não me dispensa por isso. Eu fiquei, velho, isso é você entender a necessidade. Entendeu? Por outro lado, eu também tive a minha. Aí eu volto a 2023. Né? 2023, que era até algo que algo mais pessoal, mas que eu vou trazer aqui, mas sendo mais preciso em setembro. Meu cunhado tinha acabado de adquirir a casa dele, ele falou pra mim, na época a gente namorava, eu e minha esposa, ele disse, cara, por que vocês não fazem a projeção para comprar a casa de vocês? Aí eu comentei com ele na época que estava sem condições e tal, ele disse, faz pelo menos a avaliação. A gente fez a avaliação, no dia se tornou, eu vi assim, eu fiquei, cara, dá. A gente foi olhar e disse, cara, pode fechar. Voltando pro carro, minha esposa olhou pra mim e disse, beleza, agora a gente vai pagar como? Eu olhei isso aí, eu vou ter que dar um jeito. Aí foi quando eu, de fato, foi o que me fez, de fato, aceitar voltar à proteção veicular. E assim, foi uma coisa que mudou, né? Fez a gente pagar aquilo dali. Entendeu? E não foi só isso, a gente também foi morar junto na época. Então, e eu entrei numa correria muito grande. Eu saí de um emprego que eu estava confortável, era um cargo bom, era estudar treinamento, porém, não dava para aquilo no momento. Então, saí, muita gente falou, cara, você tá fazendo coisa de doido. Sair do negócio que você tá seguro, que você tá confortável, estável, para ir para uma coisa incerta, que você vai ser comissionado. Eu disse, cara, mas aí é que tá, eu tô confortável. Mas eu não tô bem. Não é a minha realidade, eu preciso de mais. Então, tinha dia de eu acordar 5 horas da manhã, sair e fazer 4 cidades. Dentro de um Kwid sem ar-condicionado. Então, assim, foram várias aventuras. Minha esposa viajou muito comigo. Então, assim, a gente já atravessou o Rio, um reboque com a moto em cima. Então, assim, história para contar. Cara, quando você, de fato, ingressa em algo com propósito, é totalmente diferente.
É por isso que eu digo, cada um tem sua realidade. Por exemplo, o que me fez querer mais foi justamente comprar casa. E o que me fez querer comprar a casa? A perspectiva de um futuro. Poder trazer algo melhor. Para mim? Só para mim? Não. Mas para quem estava comigo. Então, a gente enfrentou muita coisa. Muita gente não sabe. Eu acho que na realidade só a gente sabe a nossa realidade. Então, tem gente que olha assim e diz, cara, é legal, vocês viajam sempre. Mas não sabe o que a gente passa na estrada. É, Porque, é por bem exemplo, isso. teve dia da gente sair, a gente atravessar 4 estados em um dia. 4 estados? 4 estados. Caramba. A gente fez Alagoas, Bahia, Pernambuco e Ceará. Só daqui pra Bahia já é uma tirada boa. Estrada ruim. E, assim, animal na estrada. Então, é isso aí. Você trilha de acordo com a sua necessidade. Não adianta eu chegar pra um cara que tá confortável e dizer pra ele que pra ele ganhar 5 mil ele tem que se esforçar. O cara vai dizer, pra quê? Eu não preciso. Eu não preciso. Então, por isso que eu sempre pergunto, cara, o que é que você tem na sua vida hoje? Você já viu que as pessoas... Eu acho que você vai ter a mesma visão que eu. As pessoas que mais se esforçam hoje são pessoas que vão casar, que realmente vão casar porque querem. São as pessoas que mais querem mudar a sua realidade porque eles querem conseguir o dinheiro. Então, às vezes você vê na rua, casal vendendo algo, Exato. fora que eles já trabalham em outro lugar. Pessoas que acabaram de descobrir que vão ter um filho, também são pessoas que, de fato, têm a responsabilidade. Vão se esforçar mais. E você pode ver que essas pessoas já na frente são as que mais crescem. Por quê? Porque elas têm uma visão diferente já. E que realmente querem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, eu não parei quando a gente pegou a casa. Eu fiquei, cara, esse daqui é o caminho. E através daquele caminho que eu vi, a gente já teve uma perspectiva diferente. E hoje eu tenho uma realidade diferente. Porque, por exemplo, quando eu tive essa visão lá atrás, eu recebi uma proposta. Foi uma proposta assim para mudar a vida. Hoje, em 30 dias, eu recebi 13. Foi isso que me fez. Perceber que você estava no caminho certo. Exatamente. Agora eu volto para o caminho inicial. Se eu tivesse sozinho, eu tinha tido a mesma visão? Talvez eu ainda fosse o mesmo instrutor. Estivesse lá até hoje. Exatamente. Ou talvez em um carro melhor, que eu estava em processo também. Mas eu não teria saído de lá. De certa forma, eu não estaria empreendendo hoje. Porque, de fato, o que eu faço é um empreendimento. Sim, totalmente. Porque eu capto pessoas, trago e entrego para uma associação. Treino elas e entrego um produto pronto, de certa forma. Então, sim. Cara, eu ouvi pessoas que eu nunca imaginei conhecer me elogiar recentemente. Eu fiquei, cara, eu tô no caminho certo. Pessoas que pra mim antes eram referência chegam pra mim e dizem, Valmir, e aí? Dá certo isso daqui? Será pra gente? Eu fiquei, cara, é isso. Sentar numa mesa com pessoas que eu falava pra minha esposa sempre, eu quero trabalhar pra esse cara ainda. E ele me fazer uma proposta e olhar pra dizer, não. Bom. Então, É impagável, né? é impagável, cara. E não é proposta ruim, proposta ótima. E nem por questão de egoísmo ou Não é. uma super inflado. É porque você tem visão. Você sabe o que você pode, mesmo com uma oferta boa que você possa olhar assim e falar, poxa, que tentador. Mas é uma coisa que vai te limitar, Sim. né? E para quem já tem essa visão hoje, né, sabe que o bem mais precioso que a gente tem é tempo. Sim. E se a gente vende ele, a gente tá abrindo mão de utilizar ele pra gente, em prol de outro. Sim. Porque assim, por exemplo, hoje uma coisa que eu tenho muita visão é isso. Cara, eu poder, por exemplo, escolher um dia, me escolher, dizer, cara, vou deixar tudo organizado no dia anterior e amanhã eu vou pegar um momento pra mim. Hoje eu vou parar. Claro que isso não vai acontecer sempre, porque senão eu quebro a minha operação. Mas eu poder escolher um dia.
Uhum. É eu poder fazer, de certa forma, meus horários. Ontem mesmo eu parei de trabalhar totalmente, era 11 da noite. Ontem, 11 e pouco da noite, eu estava em ligação com o pessoal de Minas Gerais, resolvendo algumas coisas de lá. Entendeu? Assim como também de outras formas, tem dias que eles me falam, melhor, a gente tem que começar hoje 6 horas da manhã, porque 8 horas a gente já tem outro compromisso. Por outro lado, tem dia que é bem tranquilo. Então, é isso. É você, de certa forma, ter o compromisso, que isso é crucial. Que eu volto ao ponto anterior, que é, você quer crescer, você tem que ter compromisso, comprometimento e algo que te incentive. E ao mesmo tempo ter a liberdade. Aí eu lhe pergunto, se eu estivesse lá, eu estaria da mesma forma? Dificilmente. Dificilmente. Eu teria, por exemplo, a liberdade de, às vezes, eu resolver tudo de casa. Pegar aqui o tablet, pegar o telefone, olhar a projeção, entender onde é a necessidade, dizer, cara, a necessidade está aqui. Dividir as tarefas e dizer, ó, para isso acontecer da maneira correta, tem que ser X, Y, Z. E sabe qual é melhor? Ver que tá dando certo. Outras pessoas vão dizer, cara, da maneira que você tá fazendo ali, tá sendo excepcional. Isso, para mim, é impagável. Não é só pelo dinheiro, mas é por ver que aquilo que eu acreditei Está sendo está alcançado. sendo alcançado. Que aí eu toco em outro ponto, que é, muitas vezes tem gente que deixa de fazer algo por medo do que os outros falam, por dizer, ninguém acredita em mim. Ah, fulano falou algo, falou que não vai dar certo, falou que isso não é pra mim. Beleza, mas você quer ser igual fulano? Não. Então por que você vai acreditar nisso? A primeira pessoa que tem que acreditar no seu projeto é você mesmo. Você vê que tem futuro? Cara, vai. Eu mesmo passei por muita coisa no início desse ano. Mas por eu acreditar que ia dar certo, as coisas começaram a mudar. Então, assim, é isso que eu sempre digo. Se você for depender de outras pessoas acreditarem em você, você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Dependendo. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. O restante é consequência. Se der certo, ótimo. Você acreditou em você, você fez dar certo. Agora, se você for depender de outras pessoas acreditarem, se você, a primeiro pensamento que você vai dizer, cara, tal pessoa acreditou em mim e eu falhei. Decai. Ou senão, ninguém acredita em mim. E já faltou o principal sujeito da Falta o frase. principal. Você. Você. Quem é que vai executar? Quem é que vai sofrer se aquilo ali não der certo? E por que você está acreditando em uma pessoa que não tem nada a ver? Pessoas acreditarem em você e te apoiar é importante. Sim. Mas não substitui o peso que você tem a partir do momento que você acredita. Exatamente. Né? Ninguém vive a tua realidade, cara. E ninguém vai realizar o seu sonho. Exatamente. Né? Então, ou é Papai Noel que vai chegar e vai deixar um presente na árvore de Natal para dizer assim, ó, tá aqui o que você sonhou, o que você pediu, tome, meu filho. Não, o cara vai ter que correr. Exatamente. Quantas pessoas hoje estão fazendo uma faculdade que não quer por seu sonho de outras pessoas? Só que ele quer fazer um ramo totalmente diferente. Entendeu? Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você falou sobre dificuldades. E é uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui. Que é uma pergunta até retórica, mas é bom que seja explicada. Qual foi o momento que você pensou assim, pensou em desistir? Cara, É. A gente sabe que sempre tem esse momento. Eu nem pergunto mais assim, teve um momento que você pensou em desistir, várias vezes. né? Várias vezes eu olhei assim para a realidade, peguei o celular, vi que estava travado, olhei para o saldo da conta, vi que estava travado também. Que isso na realidade é o que faz a gente pensar em desistir. E eu estava praticamente desistindo já, sendo sincero para você, até que surgiu uma luz no final do túnel. E não foi uma luz forte, uma luz fraca, que eu tinha que fazer uma escolha. Que eu até olhei para mim mesmo e disse, cara, é a minha última tentativa. Se não der certo aqui, eu tô abrindo mão. É algo que eu acredito? Sim.
É algo que eu quero pra mim? Sim. Parei, olhei e disse, é minha última oportunidade. Pra mim, eu tratei isso pra mim. Mas eu vou fazer ela da melhor maneira possível, como se fosse a maior oportunidade da minha vida. Fiz, e hoje é o que tá me dando a oportunidade de acreditar ainda mais do que eu já acreditava antes. Então, se você perguntar pra mim, Valmir, você já pensou em desistir? Cara, diversas vezes. Diversas vezes eu já olhei pra momentos assim de dificuldade e disse, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que, por outro lado, foram essas dificuldades que fizeram eu enxergar outros pontos. Eu sempre acredito que isso, você tem duas vertentes na dificuldade. Ou ela te deixa mais forte, ou ela te faz desistir. Eu sempre pego como aprendizado. Tá difícil? Cara, tá. Por outro lado, eu sempre penso, vai melhorar. Até uma frase que eu falava lá em 2023, quando eu era estudante de treinamento, disse, cara, vai dar certo, errado já tá dando. Errado já é certeza, né? Errado já tá dando. Então a última opção é dar certo. Hoje em dia é uma coisa que eu digo pra mim mesmo. Falo pra minha esposa em casa. Ela fala, isso daqui vai dar certo. Não tem opção. Eu não tenho outra opção a não ser fazer dar certo. Muitas vezes a gente desiste do plano A por ter um plano B. Exato. A gente para de insistir por ter outra opção. Então a opção gera dúvida. Eu falo a mesma coisa em casa. Eu falei, olha, não tem como dar errado. Eu não tenho opção. Não tenho opção de não dar, de fazer, né, algo que não seja dar certo. Não tem Exatamente, isso, não tem margem. Se a gente tiver a margem para dar errado, sabe o que acontece? A gente Acomoda. acredita no erro. E assim acomoda. E aí já plantou a cova. Exatamente. Hoje uma coisa que eu aprendi é uma coisa que até serve para isso. Quando alguém pergunta, vai dar certo? Eu digo, vai. Por quê? Porque vai. Se você passa muito tempo se explicando, você perde tempo. Você não precisa se justificar para ninguém. Eu volto lá atrás da mesma coisa de quem acredita em você ou não. De quem te apoiou ou não. Cara, você vai se justificar pra quem não tá nem aí. Pra quem só aparece quando vê você fazendo algo bom. Vendo que aquilo que você plantou tá dando certo. Então pra que você vai se justificar pra ela? Muitas pessoas falam, você tem que fazer isso. Eu digo, por quê? Cara, entenda uma coisa, a minha realidade é uma, a sua é outra. Então se você for parar, dar bola pra quem não vive a sua realidade, você vai perder tempo. Eu acompanho alguns os players, né, que a gente tem que ter as nossas referências. E eu vi um corte um dia desse que falava assim. Eu acho que foi do Guto Galamba, que estava falando. Eu pego o elogio e a crítica e boto no mesmo canto. Porque ela não pode. O elogio não pode me inflar e a crítica não pode me derrubar. Então eu trato ela da mesma forma e continuo o meu caminho. Cara, eu vi algo parecido, só que foi do Luciano Hang. O Velho da o van. velho da van. Cara, se você pegar a história daquele cara ali, o cara era filho de operário, né? Ele também foi operário, a avô dele foi operário. Ele passou para um cargo melhor. Eu acho que é a maior prova do que eu estava te falando agora há pouco. Quando ele estava lá em cima e queria sair para empreender, outras pessoas disseram para ele, cara, por que você vai sair? Você já está num cargo bom. Você já tem um emprego bom. Por que você vai sair? Ah, porque eu quero mais. Ah, mas pode dar errado. Ah, mas também pode dar certo. As chances são as mesmas. E é o império que o cara construiu. Por exemplo, a gente toca naquela parte de o que é crítica e o que é elogio e o que é ideia. Por exemplo, a Van, de início, ela não tinha a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade foi a ideia de uma criança de 8 anos. Eu não sabia disso. Essa foi a ideia de uma criança de 8 anos. Muita gente falou que ia ser estranho, que ia ser feio, queria estar pegando uma referência que não era dele. Mas hoje muita gente para na Van para tirar foto com a Estátua da Liberdade. E aí? Torna-se a dúvida. Se eu fizer, e se eu não fizer? E se eu tivesse feito? Então é aquilo que você mesmo falou. A dúvida, ela maltrata. Se você dá brecha para a dúvida, cara, você se acaba de certa forma. Vai morrer com ela. Vai morrer com ela, porque lá na frente você pode olhar, cara, deu certo.
E ao mesmo tempo você vai dizer, cara, se eu tivesse feito, será que daria certo? Então hoje eu tenho minhas projeções, tenho minhas metas. E hoje eu só tenho a opção que é, eu vou fazer dar certo. A ideia aconteceu. Apresento. Valmir, gostei, vamos executar. Valmir, não gostei, não quero executar. Eu vou executar ela da minha forma. Eu apresento, cara, dá pra gente fazer? Valmir, dá. Vamos fazer. Se não, eu vou fazer. Valmir, não dá. Eu vou fazer ela da minha forma. Vou mostrar que ela dá certo. Eu digo, tá vendo que dá certo? Entendeu? Então, a minha opção hoje é fazer dar certo. Às vezes, tem os estresses? Tem, mas isso aí é normal, cara. É normal. Não tem como você ser empreendedor e não viver estressado. Não é uma questão de ser empreendedor. Até mesmo CLT. Você trabalhar hoje fixo para alguém, todo lugar que você for trabalhar, você vai ter estresse. Às vezes eu vejo gente reclamando, cara, é por conta, é X, é Y, é Z. Cara, todo lugar que você for, você vai ter objeções. Uma coisa que eu costumo comparar muito, até as pessoas me questionam, minha esposa até ficou brava comigo esses dias, foi o seguinte, eu digo, cara, você trabalhar é igual um relacionamento. Você começa, você conhece, vai indo para frente, lá na frente você vai desenvolvendo. Só que a empresa e o empregado, ou o prestador, como é o meu caso, e a associação, vão ser dois fatores diferentes. Igual um relacionamento, são duas pessoas diferentes. Com objeções, com diferenças, mas que se souberem trabalhar junto, cara, Vão crescer. vão crescer. É a mesma coisa. Tem dificuldade? Sim. Se não tiver dificuldade, não tem graça. Porque é isso que realmente faz crescer mesmo. É a dificuldade. Se não tiver brecha para dificuldade, o cara nem começa. Eu penso assim, crescer dói. Crescer dói. Né? Isso é humano. Não vou falando nem na questão somente mental. Crescer dói. Então, faz parte do nosso desenvolvimento a dor, né? Que a gente precisa entender para que possa evoluir. Né? Então, a dificuldade, ela vem, né? E isso eu enxergo hoje como, há uma dificuldade que apareceu? Cara, é porque eu estou muito perto de subir para o próximo nível. Sim. Porque se tá muito fácil, irmão, É uma tá, coisa tá errada. errado. Tá errado. Pode ter certeza. É aquilo que o pessoal diz, né? Ser herdeiro é fácil. Exato. Um foguete, por exemplo, ele. Aquele negócio de foguete não dá ré. Né? Foguete, cara, se você não deixar ele acelerando, ele não continua subindo. Ele vai descer. Sim. Ele vai descer. Então, assim, não pensa que. Independente se o cara é empreendedor, se é CLT e tem uma posição boa, hoje é um cara, um gerente ou um administrador, que se ele pode se acomodar. Se ele se acomodar, pode ter certeza que ele está abaixando, ele só não percebeu. Mas o nível está caindo. Independente de você ser qualquer coisa. Se você se acomodar, você perde. Independente de qualquer coisa. A partir do momento. É igual você ter um carro mesmo. Você parar de cuidar, o que vai acontecer? Vai quebrar. E ele vai desvalorizar. É igual a sua mão de obra. Se você não evoluir, não buscar mais conhecimento, não se especializar no que você quer, sua mão de obra vai ser desvalorizada. E é uma coisa que eu prezo muito hoje, busco muito também, é o conhecimento. Então, às vezes eu paro, às vezes eu tô lá parado assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, mas para quê? Para expandir meu conhecimento. Isso valoriza a minha mão de obra. Imagina, eu chego numa negociação com a associação, por exemplo, e, cara, o que é que você está fazendo? Você vender. E Diga a reca de gente aqui que também sabe. mas o que é que agrega o teu currículo? É aquela, a gente volta lá atrás. O cara que nem sempre, o cara que é um bom vendedor vai ser um bom gestor. Por quê? Porque ele sabe vender. Isso era algo que a gente estava conversando antes de começar aqui. Isso, exato. Então, assim, por quê? Porque gestão é você pegar e solucionar problemas. Você vender é oferta, demanda e fechamento. Quanto mais você vende, mais você ganha. O gestor já não é assim. Você tem que influenciar as pessoas a vender.
Nem todo bom vendedor vai saber lidar com pessoas. Que lidar com pessoas é complicado. Você tem um temperamento, eu tenho outro, e assim sucessivamente. Eu tenho um consultor, cara é fera veneno. Aí esses dias ele me questionou, quando é que eu vou poder ser gestor? Aí eu olhei pra ele e disse, cara, quando você quiser. Agora, primeiro, depende principalmente de você. O que é que você tem hoje que você acredita que faria você ser um bom gestor? Ah, cara, eu vendo muito. Mas isso aí não é ser um bom gestor, isso aí é ser um bom vendedor. Não entenda que técnico e atacante São coisas diferentes. Então, e ele lidando com pessoas para fazer vender? Cara, não fui, porque eu chegar pra pessoa e dizer, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender, o cara já sabe. Isso não é gestão. Eu volto lá atrás, entender a necessidade do cara e, ao mesmo tempo, o que eu posso ofertar para ele e fazer uma conciliação e fazer o cara entender que, para ele suprir a necessidade dele, ele tem que fazer tal coisa. Não é só o cara vender. Às vezes é o cara ver, antes da pessoa te cobrar, você entender que há uma necessidade ali. Por exemplo, antes de acabar o material do consultor, já está perguntando para ele, cara, tem material para você trabalhar o resto do mês? Tem, não tem. Esse nosso ramo, ele tem muito disso. Uma coisa que eu também falo, organização. Aí é uma coisa que pesa para ambos. Tanto para o consultor quanto para o gestor. Porque senão ambos perdem oportunidades significativas. Porque se o gestor ele não é bem organizado, ele não vai saber traçar meta. Ele não vai saber quando é a hora dele fazer uma ação para influenciar, de fato, as pessoas a venderem mais. Porque é uma coisa que eu sempre falo, cara, você quer influenciar uma pessoa a vender mais, faz ação. Ah, Valmir, mas o cara já ganhou dele. Sim, todo mundo quer ganhar mais. Da mesma forma que o empreendedor, o proprietário, o presidente da associação, ele quer ganhar mais, o consultor também quer. Quanto mais ele é valorizado, a chance diminui dele querer sair da associação. Então, e Valmir, quais são os momentos de fazer ações? Início de mês, porque tá todo mundo naquele comodismo, cara, é início de mês. Vai dar tempo eu bater a meta até o final do mês. o cara já começa o mês já acomodado. Final de semana, o cara tá cansado da semana em si, e o cara diz, cara, hoje eu não quero. Então, é o momento de você traçar ali e dizer, ó, quem fizer 3 fechamentos hoje, de sexta meio-dia até sábado meio-dia vai ganhar um X a mais. E final de mês. Final de mês o cara quer bater a meta de 20, ele olha, tem que, não dá tempo para fazer mais 5. Agora, se você jogar uma comissão maior em cima, o cara diz, cara, eu vou dar um jeito. O cara dá o sangue dele. Exatamente. Por exemplo, o mês passado a gente fez algo parecido. A gente viu que tinha muitas pessoas que estavam ali com a média, que queria bater a meta de 20, estava ali 15, 17. Aí, cara, o que é que falta o Valmir? Final de mês, a gente vai deixar as vendas que a gente tem pro mês que vem, que a gente não vai bater a meta esse mês mesmo. Porque, ó, aí a oportunidade dessas vendas virem esse mês e mês que vem a gente tem que captar mais. Exato. Aí é que entra a gestão. É saber que o consultor muitas vezes ele tem venda guardada para o mês que vem. Mês que vem ele tem que bater a meta de novo. E se eu deixar ele com aquelas vendas engatilhadas já, mês que vem ele não vai buscar mais. Vai ser as mesmas que ele poderia ter colocado esse mês. Vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso. Toda vez que chegar no final do mês, o cara já se acomoda de novo. Fala, dá tempo não. Exatamente. Aí já inicia o outro mês acomodado. Vou trabalhar as vendas do mês passado. E aí vai. E assim vai. Então é isso que é o papel do gestor. A organização de entender quais são os momentos. Se o consultor está ou não com venda guardada para o próximo mês. E fazer aquelas vendas virem ainda esse mês. Para mês que vem ser venda nova. Não o que ele captou no mês anterior. Aí vem a organização para o consultor. O que seria a organização para o consultor? Cara, um bom consultor, ele tem uma agenda. Homem, por quê? Ele está no posto de combustível, ele tem que pegar lead, tem que pegar contato. Então, às vezes, a gente tem um sistema muito preciso hoje, que a gente coloca a placa do veículo e ele já sai a cotação. A gente não precisa estar parando para o cara perguntando o ano do carro, uma coisa ou outra, não. Pela placa do carro a gente já consegue. Carro, moto. Então, chega lá, o cara tá apressado. Qual é o nome do senhor? Tal. Posso pegar o contato do senhor e mandar uma cotação sem compromisso? O cara que tá sem pressa, é isso aí. O cara que tá com pressa, é isso aí. Pegar pelo menos o contato. Se tiver a oportunidade de fazer a cotação, show. Não tem a oportunidade de fazer a cotação, pega pelo menos o contato. É uma venda que você pode fazer depois. Outra coisa, que também pesa muito na organização. Muitas vezes a gente vai fazer a cotação, o cara já tá em outra associação e ele fala, cara, olha, gostei muito da tua cotação.
uma proposta muito boa para mim, eu tenho interesse. Porém, eu já paguei esse mês e vence dia 30, por exemplo. Entre em contato comigo dia 30 que a gente fecha. Aí o cara diz, fechou, pode deixar. E deixa pra lá. E deixa pra lá. Quando ele vem lembrar dia 3, dia 4, ele deixou pra lá. Aí quando ele vai ligar para o cara dizer, velho, eu te esperei dia 30. Você não apareceu, eu paguei. Isso faz o consultor perder credibilidade associado, porque ele vai dizer, cara, o cara não teve interesse em me procurar para ganhar dinheiro. Será que quando eu tiver um problema no meu veículo, ele vai ter interesse em resolver? Eu vou ter assistência dele? Isso pesa muito. Então é isso que eu sempre digo, cara, o cara disse que vai fechar com você dia 30, contato, placa, veículo e valor da mensalidade que você ofertou para ele. Quando chegar dia 27, é hora de você entrar em contato com o cara. 3 dias antes do vencimento dele. Fulano, e aí? Fiz a cotação do seu naquele dia, você disse que tem interesse. Que horas fica melhor para o seu dia 30 e onde? Acabou. E outra coisa, não dá opção pro cara. Já fazer a pergunta direta. Quando, onde, que horas? Se você der a opção pro cara, o cara ele vai achar uma Vai vaga. escorregar. Vai achar uma vaga de escorregar. Então, ponto principal. Não dê a oportunidade do cara sair fácil. Se o cara sair fora, você vai perder. Pra você pegar de volta. Pra pegar de volta, é difícil. É igual sabão em água. Se tá na sua mão, segura, velho. Não deixe escorregar, senão pra pegar de novo vai ser difícil. Exato. Então, eu sempre digo, esse ramo aqui, se você começar organizado e com foco, cara, você vai longe. Agora, se você começar desorganizado e um tanto faz, você não chega em lugar algum. Entendeu? Então, eu quero saber de você, quais são as suas metas? O que é que a gente espera agora do Valmir para os próximos 6 meses? A gente está iniciando esse segundo semestre, né? Quais as metas que você já está traçando aí? Compartilha algumas com a gente. Cara, hoje o que eu posso te dizer de meta, a gente já está com uma produção aí bem interessante. A gente está chegando aí ao número de 200 mês, que para muitas associações aí já é um número excepcional. E para a nossa realidade da região também já é um número excepcional. E a gente, com aquilo que eu estava te falando, é chegar a 500 mês. Top. Então, assim, é produção para justamente fazer o consultor crescer, fazer o gestor crescer e fazer a associação crescer também. De uma maneira que todo mundo ganhe, todo mundo fique satisfeito e a gente cresça junto. Então, a meta, que até eu posso dizer assim, é todo mundo crescer, cara. Não é só eu crescer, não é só fazer a associação crescer, não. É todo mundo crescer. O cara que é consultor e quiser ter uma boa remuneração, é isso a minha meta. Trazer ele para cá e fazer ele ganhar dinheiro. A minha meta é fazer todo mundo ganhar dinheiro. Inclusive eu. Muito bem. Antes de ir para o próximo ponto, eu vou pegar aqui um desses salgados. Pegue também, fique à vontade. Está disposto para a gente pela Croaçaria da Dressa. É nosso patrocinador. Você já conhece, né? Você é cliente. Isso, né? eu sou cliente. Né? Se eu não voltar para casa 2 vezes na semana com croissant, cara, eu apanho. A mulher já tá bem ali, ela já falou. Verdade. É, realmente, porque é um produto que, além de ter uma qualidade totalmente diferenciada, é acessível. Sim. Né? E que eu sou suspeito a falar, né? Porque o povo que tá assistindo o podcast vê que eu como pra caramba isso aqui. Então, Adriano, foi o melhor patrocínio que teve desse podcast. Croaçaria da Dressa, para quem quiser, né, pode pesquisar pelo Instagram, patrocinador da gente aqui do Destravando. Tá? Agora, gente, voltando para o nosso ponto, eu quero que a gente está chegando nos últimos minutos do nosso podcast, tá? E eu quero, tem 2 pontos que eu quero bater com você aqui ainda, falar com você lá ele. Mas o que você tem a dizer hoje quando você vê um cara, né, que eu sei que isso acontece muito, principalmente com novo consultor, que é aquele cara que nem você falou que
está começando a entrar nessa área de proteção veicular, e aí a gente sabe que vem aquela água gelada do mercado, Sim. né? Que o cara muitas vezes não está preparado, e também do ambiente que ele está. Que vem o julgamento, vem a rejeição. Sim. O que você hoje conversa com um cara desse quando ele chega para você? Eu acredito que já aconteceu muitas vezes do cara chegar assim e falar, Valmir, bicho, só quebrei a cara hoje. Cara, assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro desde o início, uma pessoa chega pra mim e fala que quer ingressar, eu sempre digo, cara, o mais desafiador vai ser os 3 primeiros meses. Porque é onde você vai estar começando a ofertar, né? Você vai ouvir muito não, porque você não vai entender 100% do produto ainda. Eu, por exemplo, eu tive isso na pele, porque eu fui consultor durante muito tempo, né? Então, assim, meu primeiro mês, cara, eu vendi 3 placas. Fiz 3 fechamentos. Eu olhei e fiquei, cara, o ramo é bom, mas isso daqui... Não é pra mim, não. Eu não pensei nem isso. Eu fiquei, cara, falta alguma coisa. Porque eu já conhecia, como eu falei, eu trabalhava no setor 24 horas, então eu já conhecia o produto. Porque eu tenho que saber o que o cara podia ou não podia. Então, e no meu segundo mês, eu vendi 22. Quase 10 vezes mais. Sim, então, é a mesma coisa que eu falo pra ele, cara, se tá com dificuldade, a gente te ajuda. Que é isso, justamente o que eu oferto de diferencial. Porque às vezes a associação vai lá, contrata o cara e deixa o cara lá, tanto faz, se ele vender bem, se ele não vender. Então, o cara que tá com essa dificuldade no início, eu vou dizer, cara, foque. Ah, Valmir, tô ganhando muito não. Você já sabe que você vai ter não, cara. Então corre atrás do sim. Busca mais contatos. Se você vê que você tá tendo muito não, de 10 contatos que você pega, 9 é não, então busca 20 para ter 2 sims. Eu sei que não é fácil. Eu sei o quanto é difícil isso. Mas persistir é o canal, cara. Desistir é a opção mais fácil que você tem. Olhar e dizer, não dá. Claro, vai ter situações que a realidade da pessoa vai ser totalmente distinta. Ele não vai estar podendo arriscar naquele risco, porque de fato também ocorre um risco, porque há variáveis. Vai ter meses que, poxa, dezembro, eu mesmo em dezembro de 2023 eu vendi 97 placas. Mas também era 5 da manhã, que acordava, tinha dia de fazer 4, 5 cidades. Até sabe lá que hora. Às vezes eu conseguia parar cedo, não vou mentir, mas como é que eu posso dizer? É cansativo, cara. É cansativo. Era dia de, às vezes domingo eu só consegui dormir. Mas é a persistência. É você sair hoje, do mesmo jeito que teve dia que eu vendi bem, teve dia que eu não vendi nada. Então, cara, procura. Aqui tá dando certo pra você? Não. Então busca outro lugar. Ah, Valmir, não tá dando certo a maneira que eu tô ofertando. Por isso que eu sempre tô prezando agora ter reuniões. Porque a gente divide ideias. O cara que está ingressando, às vezes ele vai ter muitas objeções, vai ter muitas dúvidas, não vai conhecer bem o produto ainda. Então, numa reunião dessa, a gente tira as dúvidas, troca ideias. Por exemplo, o que um está fazendo e está dando certo, pode ser a luz para aquele que está tentando e não está dando certo. Então, é justamente isso. Colocar pessoas que estão há muito tempo no ramo, já têm ali uma facilidade maior em fechamento, com pessoas que ainda não têm, para que elas aprendam. Porque é igual quando eu era instrutor. É a mesma situação. Eu falar lá na frente, explicar, mostrar, cara, na visão das pessoas torna fácil, mas no atendimento é diferente. Assim como também tiveram pessoas que eu falando acharam que era difícil, mas quando foram para a prática acharam que era fácil. Então você só vai descobrir a sua realidade quando você persistir na prática. A teoria ela é ótima, ela é excelente, ela é necessária, mas você persistir na prática vai te aperfeiçoar. Isso, você falando aí, me lembrou de uma história que eu ouvi quando eu tava em campo, né? No tempo do multinível, que eu fazia porta a porta. E foi por onde eu comecei, assim, na área de vendas, foi através do porta a porta. E
teve uma reflexão que fez mudar essa visão que eu tinha. Eu era aquele cara que tinha muita energia. Muita energia. Eu moro próximo ao shopping, né? Então, eu ia, às vezes, no Nossa Senhora Aparecida. Sim, lá próximo à E eu não igreja. tinha transporte. Eu ia com a minha mochila, né? Então, quando... E às vezes vendia tudo e às vezes não vendia nada. E eu era o cara que ficava puto quando não vendia nada. Até que eu ouvi uma história que fala assim. É uma coisa que eu quero compartilhar com todo mundo. Um cara tava vendendo, porta a porta também. E aí ele começou a primeira casa, não. Segunda casa, não. Terceira casa, não. Quinta, sexta, sétima. E ele, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Oitava, não. Quando chegou na nona casa que o cara deu um não pra ele, ele começou a comemorar. Começou a comemorar. E aí o cara da casa ficou, poxa, não entendi, meu irmão. Eu lhe dei um não, foi um sim não. Eu sei. É porque o próximo é sim. Exatamente. O próximo é o sim, porque a cada 10 não eu ganho um sim. Então, assim, de cada 10 um é sim. Então já foi 9. E o que isso para mim no início, eu falava, que história de doido da bexiga, né? No tempo que eu vendia. Mas depois eu fui entendendo que tem muito de número também na jogada. Então existe uma margem. Todo negócio ele tem uma, uma porcentagem, né? Então, claro, é algo que tem variável? Com certeza, a gente está lidando com pessoas, não dá para prever se o cara, se eu vou sair daqui, vou fazer 10 vendas ou vou fazer 2. Pode estourar esse número aí muito, mas existe um geral que é a margem. Então, se a margem do negócio do cara ou das vendas do cara, do vendedor, é de a cada 3 ele fecha um, pô, se passou 2, comemora, pô. O próximo você vai dar o sangue pra Esses você 2 conseguir. aí, esses primeiros, você tem que ir na resiliência nível top, nível máximo, né? E trabalhando. Então, vendas também tem muito número. Sim. Tem que ter estratégia. Você não pode sair só com coragem e achando que tem peito de aço, porque, meu irmão, uma hora você vai quebrar a cara. Uma hora você cansa se você não Você tiver. cansa, né? Então, foi uma coisa que para mim pesou muito, porque depois de um certo tempo eu entendi que eu precisava não só saber de produto e saber apresentar o produto, mas eu também tinha que ter estratégia de chegar e falar assim, não, eu vou oferecer tantas hoje, vou oferecer isso daqui. Então foi mudando muito e o que foi me dando também mais resultado, né? Então eu vejo que isso não é só na área de vendas de porta a porta, é qualquer área. Cara, hoje uma coisa que eu sempre digo é: você quer voltar, você quer vender mesmo no dia, você tem que colocar na sua mente o seguinte: todo dia você tem que sair de casa com o pensamento de eu vou voltar pra casa hoje com dinheiro. Ah, Valmir, levei um não. O que foi que você fez que gerou aquele não? Ah, fiz tal coisa. Foi só a oportunidade do cliente ou também foi a oportunidade tua? Se for a oportunidade tua, o que você errou lá atrás, você tem que se consertar para não fazer lá na frente e receber um sim do cliente. Homem, como assim? Uma coisa que eu sempre digo é: você pode errar todos os dias, mas não erra amanhã pelo mesmo motivo que você errou hoje. Errar, todo mundo erra, cara. Mas aprenda com o seu erro. Não pega o seu erro e diga, cara, eu errei. Primeira coisa que eu volto a bater naquela tecla: não se justifique. Se você começar a se justificar muito, até você vai se justificar até pra si. Eu errei, mas eu tenho o direito de errar. Cara, não, peraí. Você tem o direito de errar, sim. Mas você também tem o dever de aprender com o seu erro. Direitos, deveres. Então, errou, beleza. Entendeu que você tá errado, se conserte. Outra coisa, fulano tá errado. Deixa. Ele sabe que tá errado? Sabe. Se ele sabe que tá errado e não tá querendo se consertar, não é você que vai mudar ele. Você pode dar indícios, sim, cara, dá um conselho, tá, beleza, mas não se mete, cara. Se o cara sabe que tá errado e tá gostando de tá bem, deixa o cara, porque você vai estar perdendo tempo de fazer o seu certo. Exato. Se o cara te buscou dizendo, cara, eu tô errado isso daqui, tô querendo melhorar, ok. Agora você vê o erro do outro, porque pra ele tá certo, independente do que seja, e nada vai mudar aquilo na mente dele, não perca tempo.
Porque aí você vai estar errado em estar perdendo tempo em algo que não vai estar resultado. Exato. Penso assim também. Primeiro, se você quer ajudar alguém, comece se ajudando. Exatamente. Se você... E a gente volta àquele mesmo outro ponto lá atrás. Ninguém acreditou em você. Mas você acreditou. Aí outras pessoas vão acreditar também depois. Então você vê que é tudo um conjunto. Tudo é um conjunto de coisas assim, como é que eu posso dizer? Você sempre tem que começar por você. Começou por você. Fez você dar certo, beleza. Aí vem a dúvida. Você quer transmitir isso para outras pessoas ou não? Aí é onde vem. Se você quer ser um gestor ou quer ser um consultor. Massa. Muito bom. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje, agora mais sobre o Valmir. Né? É uma dinâmica que a gente tem aqui do nosso podcast. E ela consiste na seguinte pergunta. O que o Valmir hoje precisa destravar? Cara, hoje em si, eu acredito que meus últimos 3 meses foi os que eu mais destravei. Posso te dizer assim. Eu aprendi, errei, vi onde estava meu erro, vi oportunidades no mercado e eu vi a oportunidade de destravar elas. Então hoje, o que eu vejo como oportunidade de destravar é fazer outras pessoas enxergarem o mesmo que eu enxerguei. Então hoje não é só sobre eu destravar. Claro, tenho meus pontos, tenho minhas oportunidades, ainda vou errar muito, vou aprender muito, sim. Mas ao mesmo tempo eu quero destravar em outras pessoas aquilo que eu destravei em mim também. Então eu quero fazer outras pessoas acreditarem que quando elas persistem no que a gente faz, a gente pode fazer dar certo. A gente sempre costuma dizer que o céu é o limite. Cara, não. Você pode ir além. A gente tem um universo todo para desbravar. Então, se você vê que você consegue fazer dar certo, cara, vamos embora. É isso que eu quero. É fazer outras pessoas acreditarem no processo. Muito bem. Eu fiquei até imerso no que você estava falando, porque realmente a gente que trabalha como consultor, né? Quando eu digo consultor, assim, na questão de treinamento, eu acho que o maior desafio é passar e entender que aquilo que foi passado foi entendido. Né? Eu sempre digo para as pessoas, meus consultorados, falo, olha, eu só vou ficar em paz, só vou ficar tranquilo quando eu ver que você entendeu, que você absorveu, aí sim, porque eu me sinto realizado. Eu acho que é a maior, digamos assim, vitória que a gente, como que está assim à frente de uma equipe, tem é de ver a vitória da própria equipe. Sim. Né? Eu acredito que tudo é um conjunto, cara. Tudo. O cara que tem uma equipe em si, para ele fazer aquela equipe de fato, trazer um resultado para ele, de fato o gestor para ganhar a equipe tem que produzir, é isso daí. É você transmitir para ele tudo aquilo que você vivenciou, tudo que fez você acreditar no processo. Uma coisa que eu sempre digo, todo mundo deveria passar por 3 coisas na vida. Ser atendente de call center, entregar panfleto e ser vendedor. Na verdade, ser vendedor todo mundo é. Exato. Todo mundo é vendedor. Se você hoje tem um emprego fixo, você conseguiu se vender como um bom produto para aquela empresa. Então você se vendeu de certa forma. Não de uma maneira ruim, mas você fez uma pessoa acreditar que você era uma pessoa apta para aquilo. Se você é casado, namora, cara, você transmitiu aquilo para outra pessoa, que você era uma boa pessoa para ela. Então você, de certa forma, você fez uma boa oferta. E é isso que eu acredito. Todo mundo tem dentro de si o dom de vendas. Só que tem a área. Ou se você quer aperfeiçoar. Às vezes muitas pessoas dizem, eu não sei nada de vendas. Cara, você sabe. Você só precisa destravar isso dentro de você. Você só precisa querer aprimorar isso dentro de você. Tem pessoas que atuavam em outro ramo totalmente distinto. Dizia, cara, eu não sei isso aqui por nada. Fui para vendas, cara. Eu comecei vendendo pipoca, irmão. Mas é justamente... Depois eu fui vender perfumaria, olha a diferença. E hoje eu trabalho com consultoria, então
No final, tudo tem a ver com aprendizado de pessoas. Sim. É a experiência, cara. É você parar, ouvir, entender, aprender e aplicar. É aquele ditado. Não existe prática sem teoria. E a teoria sem prática não é nada. Massa. Valmir, a associação que eu tô não me dá a teoria, não me dá treinamento. Cara, o tanto de treinamento que tem hoje de proteção veicular disponível, valoriza a tua mão de obra, cara. Se você não valorizar, se você não se valorizar, nenhuma outra associação vai te buscar, vai te fazer uma boa oferta. E você vai continuar aí em um lugar que não vai te dar suporte. Por quê? Porque você não se aperfeiçoou. Então, ponto inicial. Procure se aperfeiçoar. Aperfeiçoou? Ok. Mas não tem faculdade. Não estou falando em faculdade, não estou falando em formação. Estou falando em aperfeiçoamento. O conhecimento ele é gratuito. Não é só você. Às vezes eu paro, como a gente mesmo já parou, para conversar por horas. A gente começou a conversar 8h30 da manhã, parou quase meio-dia. Isso é conhecimento também. É você parar, entender como é que uma pessoa aplica e tentar aplicar também. Exato. Todo mundo, até pessoas que de fato é comprovada cientificamente que é uma pessoa que não deveria estar diante da sociedade, tem algo bom dentro de si. Pessoa X é assim, pessoa Y é assim também. Mas ela tem alguma coisa boa dentro de si que você pode absorver. Ouvir, você vai ouvir. Isso não é uma escolha. Agora a escolha do que você vai absorver. Entendeu? É aquela questão de você dizer. É uma frase que ela é comum, todo mundo fala que plantar, você escolhe o que você planta, mas você vai colher. Então, se você ouvir os pontos bons que cada um tem de ofertar, cara, você se torna uma pessoa excepcional. Agora, se você só for absorver o ruim, ou você não vai sair de onde você está, ou você também se torna uma pessoa ruim. Muito bem. É isso mesmo. Não tenho nem o que completar o que você falou. Meu amigo, a gente está chegando ao final desse episódio, podcast. Como sempre eu lhe digo, quando a gente para e conversa, almoça junto e fica trocando ideia, é sempre um prazer estar conversando com você. É uma coisa que sempre agrega a mais para minha experiência, para a forma que eu vou olhar o mundo depois da conversa, né? Então, cara, satisfação de ter você aqui hoje, trazendo um pouquinho da sua experiência, da tua história, e que vai impactar muita gente da tua área, muita gente que está empreendendo também hoje em dia. E só tenho a agradecer. Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Pessoal, a gente está chegando em mais o final do episódio, certo? E eu quero deixar meus agradecimentos, claro, a Photons Studio, que sempre está fazendo os materiais de cortes que vocês veem também dentro do Instagram, ao Kcast, que sempre está aqui com a gente, disponibilizando esse espaço. É um espaço incrível para você também que pensa em ter um podcast. Tem aquele projeto que está no papel, traga, eles vão ouvir vocês, vão estar te possibilitando colocar isso em execução, assim como fizeram comigo e que vocês estão vendo aqui, certo? Então, um abraço para vocês que são parceiros da gente aqui do Destravando. É isso, pessoal. Até a próxima.